Olá, queridos estudantes do Centro de Mídia e Educação do Amazonas, aqui é a turma da quinta fase da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de História, e estou convidando vocês para caminhar comigo nesses rios aí do conhecimento da história. E para começar, nós vamos lá conhecer o nosso objeto de conhecimento da aula de número 12. Nós vamos estudar então o objeto de conhecimento, o reino de Dom Pedro I. E como detalhamento nós temos as lutas pela independência e o reconhecimento e o preço da independência. Vamos então lá para a nossa aula. Muito bem, vamos então falar da independência do Brasil, não é isso? As lutas pela independência. E aí a gente lança uma questão. Vamos para a questão? A questão é a seguinte: será que a independência do Brasil se deu apenas com o grito de um príncipe às margens do riacho do Ipiranga? O que vocês acham? Vamos refletir e é exatamente isso que nós vamos trabalhar, desenvolver durante essa aula. É o grito aí da independência do Brasil. Então, as lutas pela independência. E Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, desembanhou a espada, né, e gritou: independência ou morte. Ponto final. E a partir daqui o Brasil estava independente de Portugal. Foi assim? Será que realmente isso aconteceu desta forma? A gente pode colocar aí uma interrogação, não é isso? Será que foi só realmente o grito da independência lá? Independência ou morte? Pronto, estamos livres de todos os problemas. O Brasil agora é um país independente e vamos que vamos. Parece que não foi bem assim. Então não foi só o grito. Houve luta antes e depois. Então é todo um processo que vai acontecer, né, durante essa questão aí do chegar na independência do Brasil, certo? Então vamos lá. Desde a Revolução Liberal do Porto, os portugueses reivindicavam o retorno de Dom João VI para Portugal e queriam reverter as medidas tomadas em benefício do Brasil durante o governo joanino. Vocês lembram, né, que a Revolução do Porto aconteceu exatamente porque quando a família real veio para o Brasil, os portugueses ficaram lá, né, praticamente abandonados aí sobre a intervenção de Napoleão. Depois eles ficaram próximos ali do liberalismo e começaram a querer o seu rei de volta, Dom João de volta, né, o Dom João VI, porque eles achavam que o Brasil estava sendo muito privilegiado e que eles estavam ali abandonados, entre aspas, né? O que acontece? Eles achavam assim, ó, como é que pode? O rei não é Portugal e agora o rei está lá na colônia e essa colônia agora está com poder, está sendo a sede do governo e nós aqui, né, problemas de crise econômica, toda essa situação, e eles então exigiam a volta de Dom João VI. Isso foi visto pelas elites brasileiras, essa questão toda, como uma tendência de recolonizar o Brasil, a ponto de colocarem o filho de Dom João VI, Dom Pedro I, na liderança do processo de independência. Vejam lá, os brasileiros que estavam aqui, né, a elite, principalmente a elite brasileira, né, aqueles que tinham aqui o poder econômico, eles vão dizer o seguinte, ó, não dá para a gente aceitar essa situação. Portugal quer nos recolonizar. Então, todo aquele privilégio que o Brasil tinha alcançado de Reino Unido, né, chegar agora a voltar a ser colônia, ser explorado como colônia, não dá mais. Então, a elite vai se organizar e vai criar mecanismos para que isso não aconteça. Então, nós vamos ver aí as lutas contra a pressão portuguesa. Então, o primeiro processo foi a criação do chamado Clube de Resistência, né? O Clube de Resistência. O que era o Clube de Resistência? Era um movimento encabeçado pela maçonaria, não é isso?
Nós tínhamos aí a maçonaria, nós tínhamos aí a imprensa contrária ao retorno de Dom Pedro I a Portugal e exigia que o príncipe ficasse no Brasil. Os portugueses, além de quererem o retorno de Dom João VI, eles queriam também que Dom Pedro voltasse, não é isso? Não aceitavam essa situação. E aí houve o chamado Clube da Resistência, que vai articular, vai criar mecanismos para que isso não aconteça. Outra questão importante foi o dia do fico, né? O que foi o dia do fico? O dia do fico aconteceu em novembro de 1822, dia em que Dom Pedro anunciou em praça pública que não voltaria a Portugal, que ele ficaria no Brasil, né? Então, se for para o bem de todos e geral da nação, diga ao povo que fico. Eu não vou para Portugal, vou ficar no Brasil. Então, foi mais uma forma de dizer não a Portugal. Então, o fico, né? E terceiro ponto importante nesse processo de luta contra a pressão portuguesa foi o decreto chamado Cumpra-se. O que era o decreto Cumpra-se? Dizia o seguinte: qualquer lei, né, qualquer ato que fosse tomado por Portugal só teria validade no Brasil se Dom Pedro validasse isso aí, fosse aprovado por Dom Pedro. Então, isso aí é o chamado Cumpra-se, a lei do Cumpra-se, né? Então, se o Dom Pedro não dissesse que podia cumprir, que podia ser feito, não se cumpria mais ordem de Portugal aqui na colônia, certo? No Brasil. Muito bem. Então, todas essas questões levaram ao que nós conhecemos como o 7 de setembro de 1822. É isso? Então, tudo isso levou a esse momento que é o que nós chamamos de independência do Brasil. Então, não foi só aquele ato, aquele momento, né, do puxar a espada e gritar independência ou morte. Então, nós vimos que tem todo um processo, né, que é muito mais que não dá para a gente desenvolver só numa aula aqui. Não é isso? Então, nós vamos ver que a independência não foi aceita por todas as colônias, por todas as províncias, né, brasileiras. Vamos lá, então? O que aconteceu? Algumas províncias não aceitaram a questão da independência. Então, não foi só o grito, como nós falamos, houve lutas antes e depois. Nem todos receberam positivamente a declaração de independência. As províncias do Pará, da Bahia, do Maranhão e da Cisplatina, que é o atual Uruguai, permaneceram fiéis a Portugal, que deu início ao que ficou conhecido como Guerra de Independência do Brasil. Conflitos que se deram isoladamente e que se estenderam até 1824. Então, vejam, a independência, o 7 de setembro de 1822, e essas lutas aconteceram aí até 1824, porque não foi aceito. Tinha muito português vivendo aqui, né? E esses portugueses que estavam aqui não aceitaram a chamada independência, não quiseram ficar, né, que o Brasil se tornasse independente, certo? Então, vejam lá que esse processo é um processo que não foi aceito de forma tranquila, de forma pacífica. A Bahia foi a província de maior resistência com o brigadeiro português Madeira de Melo, que hostilizava os elementos favoráveis à independência. As pessoas que eram favoráveis à independência, eles eram hostilizados por esse brigadeiro Madeira de Melo. Vejam, então, como a gente vê, muitas vezes os livros de história nos colocam como uma forma tranquila, né? Foi a independência, o grito da independência, o grito do Ipiranga e pronto, o Brasil se tornou independente e pronto, está tudo ok, né? A gente vê que não é assim. Então, para combater os levantes, já que não tinha condições para tanto, o governo brasileiro contratou os serviços de mercenários, oficiais militares, né? O inglês Thomas Cochrane e o marechal francês Pierre
Labatut, que lutam a favor das tropas do governo e conseguiram sufocar as províncias revoltosas, mantendo a unidade nacional. Primeiro, vamos lá falar um pouco aqui dos mercenários. O que é mercenário, professor? Mercenários são soldados que lutam por dinheiro. Eles não estão preocupados quem é que está pagando. Se você pagou, ele vai lá e luta por você, né? Então são chamados mercenários. Então, como o Brasil não tinha força suficiente para lutar e apaziguar as províncias revoltosas, ele vai contratar esses mercenários que vão vir aqui e vão lutar, né, recebendo para isso, em nome do governo brasileiro, né, do governo aí da independência. Mas a gente se pergunta, e o povo? Onde estava na luta da independência? Será que houve a participação popular, né, na luta pela independência? O que vocês acham? Vamos então ver isso agora. A aristocracia que articulou a independência não permitia a participação de populares no processo político brasileiro. Isso não é novidade, né? Porque as elites nacionais, até hoje, não aceitam a participação popular, a participação do povo, né, nos processos de governança do país. O povo está sempre à margem, não é isso? Então, o que era a aristocracia, professor? É uma palavra que vem aí do grego, né, aristós, que significa os melhores. Mas vamos colocar entre aspas esses melhores, né? E cracia, que é poder. Então, o poder dos melhores. Só que melhor, será que eles eram mesmo melhores? Não, eles eram aqueles que tinham o poder econômico. Eram aqueles que tinham, são os grandes latifundiários, aí os grandes fazendeiros, que eram a aristocracia, era a sociedade. Eles eram os melhores. E não é verdade que eles se acham os melhores? Não é isso? Então, o povo não participou desse processo, ficou à margem, né, do processo de independência. O Estado brasileiro, criado em 1822, atendia apenas aos interesses da aristocracia, pois, praticamente, só os participantes da classe dominante podiam ocupar os principais postos da administração pública do Brasil. Vejam lá, então era essa aristocracia que fez a independência, articulou a independência para ficar, né, cortar os laços, aí os cordões umbilicais de Portugal com Portugal, para que não perdesse os seus privilégios. Então, eles vão montar o governo, e eles vão montar e também vão se apoderar do Estado para os seus negócios, não é isso? Então, quem que poderia participar, por exemplo, na administração pública? Quem poderia ser? Governadores, né? Governador de província, os deputados, os magistrados, vem sempre desse grupo, não é isso? Vem sempre desse grupo. Então, a população menos favorecida, né, os trabalhadores, você vai ver que vai ter a independência, mas vai se continuar com a escravidão, não é isso? Então, nós não temos esse processo de uma independência total, com uma nova governança e uma nova organização política que inclua toda a sociedade no processo de construção da nação. Então, esse pequeno grupo, eles sempre tiveram o país como deles, né? Então, aqueles que não fazem parte, né, não estão na aristocracia, nós podíamos falar até mais do que aristocracia, podíamos dizer que é uma oligarquia, né, que comanda o Estado e que se apropria, na realidade, do Estado para que as suas benesses, os seus benefícios, os seus privilégios não sejam tirados, não sejam diminuídos, não é isso? Vamos lá então? Então vejam lá. Então os governadores de província,
os deputados, os ministros de Estado, né, e outros vinham de onde? Vinham dessa pequena aristocracia, né? Então, o povo ficou fora do processo. Mesmo depois da independência, a aristocracia não abriu mão da escravidão, como nós falamos, pois além de ser, né, a base da estrutura social, estrutura de privilégios, era também o fundamento da economia brasileira. Então, se faz a independência, porém, né, não abrem mão da escravidão, porque a economia nacional ela está fundamentada na mão de obra dos escravizados, dos negros escravizados. Então, como abrir mão? E isso nós podemos perceber que é um processo de atraso, né? É um atraso para o país, porque preservar a escravidão fez com que o Brasil retardasse o seu processo de industrialização. Isso vai dificultar o processo de industrialização, porque os aristocratas, né, os latifundiários, né, não vão querer abrir mão da escravidão. Mesmo, como nós vamos ver, a Inglaterra forçando, né, esse processo de que a escravidão deveria acabar, porque a Europa está vivendo um processo de revolução industrial, de produção econômica, que precisa de pessoas assalariadas para comprar os produtos que são fabricados. Mesmo assim, o Brasil vai demorar muito para ter a sua escravidão finalizada, não é isso? Então, muitas crises que aconteceram no primeiro reinado são fruto dessa forma elitista desenvolvida durante o processo da nossa independência. É uma independência que não levou em consideração toda a população, né? A construção de uma nação em que todos fossem incluídos, todos fossem incluídos como nação. Essa gente, ela achava que só eles eram Brasil, né? Só eles eram brasileiros. Os outros estavam aí para trabalhar para eles, para gerar sua riqueza, né? E sempre à margem de tudo. É uma elite, como diz o Gessé de Souza, uma elite do atraso, né? Porque ela vai levar o Brasil para sempre estar se retardando no processo de desenvolvimento. Porque, veja, o Brasil foi um dos países que, por último, criou universidades, né? O Brasil, por último, se industrializou, porque, como para eles está bom aquela situação, está tranquilo, então não precisa mexer, né? Precisa mexer, vamos ficar assim porque assim está bom, né? Então, reforma agrária, né? Um país que também não fez reforma agrária ainda para valer, para redistribuição das terras, tudo isso é fruto dessa mentalidade dessa elite que construiu aí a independência e que se apropriou do Estado para si, não é isso? Muito bem. Então vamos lá, vamos continuar nessa nossa reflexão e o reconhecimento da independência. Reconhecimento da independência. Como é que se deu esse reconhecimento? Vocês sabem que um país se torna independente, mas não é só isso. Nós somos independentes agora e pronto, está tranquilo. É só isso? O que vocês acham? Vamos ver então? Pacificar os desentendimentos provinciais não era suficiente para que o Brasil estabelecesse condições de se tornar um Estado autônomo e soberano. Era necessário que o país fosse reconhecido por outras nações como uma nação independente. Como eu falei para vocês, não basta você dizer, olha, nós somos independentes e acabou. Não. Para você realmente se tornar independente, de fato, é preciso que as outras nações reconheçam que você é independente, que você realmente é independente. Precisa reconhecimento das outras nações. Não basta só a gente dizer, olha, Portugal, rompemos com Portugal, agora nós somos um país independente. Como é que você vai manter relações diplomáticas com os outros países? É preciso que os países reconheçam a independência.
para que você seja autônomo e soberano, para que você tenha a sua soberania, né? Porque até então, por exemplo, você é colônia de um outro país, as leis daquele país valem na colônia, e se os outros países não reconhecerem a sua independência, você vai ter dificuldades comerciais. Como é que você vai comprar e vender produtos? Você vai ter tomar empréstimo de outros países para você se desenvolver. Então é necessário que tenha esse reconhecimento. Então não basta só você dizer que é independente e pronto. Não, é necessário todo esse processo de reconhecimento das nações e da própria nação que é a metrópole daquele determinado país, certo? Muito bem, vamos então continuando. Como nós falamos, é necessário que o país, né, fosse reconhecido por outras nações como uma nação independente. E aí, o que vai acontecer? Qual é o país que vai primeiro reconhecer a independência do Brasil? Vamos lá? Então vejam lá. Em 1824, os Estados Unidos, né, vai ser o primeiro país a manter aproximação política no intuito, né, de manter aproximação com outros países americanos, aqui das Américas. Eles vão reconhecer a independência do Brasil. Então, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos, em 1824. Mas veja, quando é que se deu a independência? A independência se deu em 1822, né? Só em 1824 nós tivemos o primeiro país a reconhecer a nossa independência. 2 anos aí se passaram, não é isso? E por que aconteceu isso? Então, um fator que contribuiu para que acontecesse, né, o reconhecimento dos Estados Unidos da nossa independência foi a chamada doutrina Monroe, criada por James Monroe, que tinha como lema a América para os americanos. Não é isso? Era aquela ideia de que a Europa não podia recolonizar os países da Europa. É uma questão, mas nós podemos também dizer o seguinte, que os Estados Unidos tinham pretensões, né, como desde o princípio, imperialista, né, de conseguir também ter influência nos outros países aqui do continente americano. Então, essa política aí da América para os americanos vai levar os Estados Unidos a reconhecerem a nossa independência, mas também tem esse sentido de que ele vai também ter essa pretensão, né, de como uma nação forte, também ter influência aqui, até influências comerciais no continente. Ele vai, então, proporcionar isso. Então, veja lá, o reconhecimento pelos Estados Unidos foi importantíssimo, mas se fazia necessário que sua antiga metrópole, no caso Portugal, também reconhecesse o Brasil como uma nação independente, como uma nova nação. Portugal ainda não tinha reconhecido o Brasil como um país independente, não é isso? Então, quem vai fazer essa articulação, quem vai negociar essa articulação para que Portugal reconheça, né, a independência do Brasil? Quem é? A Inglaterra, né? A nossa poderosa Inglaterra, que vai então fazer esse meio de campo aí, vai fazer essa negociação com Portugal para que reconheça aí a independência do Brasil, certo? Muito bem. Então a Inglaterra entrou como intermediadora diplomática e viabilizou a assinatura em 29 de agosto de 1825, o chamado Tratado de Paz e Aliança, onde Portugal reconheceu a independência do Brasil. Então, a partir daí, realmente o Brasil está independente de Portugal, porque Portugal reconhece de fato e de direito a nossa independência. Então, anotem aí, 29 de agosto de 1825. Quando é que se deu a independência? Em 1822. Né? Então, só em 1825
com o Tratado de Paz e Aliança, intermediado ali pela Inglaterra, Portugal reconhece a nossa independência. Não é isso? Muito bem. A Inglaterra impôs algumas condições ao Brasil. Não é também assim tão tranquilo, né? tão de leve que vai reconhecer aí a independência. A Inglaterra vai colocar algumas condições. Primeiro, renovação dos tratados de 1810, aqueles tratados, né, que nós vimos lá, que deixa o Brasil de joelho diante da Inglaterra, porque dá à Inglaterra todas as condições, né, alfandegárias, de tarifa, de impostos, para que a Inglaterra coloque aqui dentro do nosso país os seus produtos. Então ele vai dizer, olha, Brasil, vamos aí fazer a renovação dos tratados de 1810, que é aqueles tratados que eram indeterminados, por tempo indeterminado, mas que poderiam ser revistos de 15 em 15 anos. Então, olha, nós temos que renovar aquele famigerado tratado de 1810. Depois, a continuação dos privilégios alfandegários ingleses e o compromisso por parte do Brasil de acabar com o tráfico negreiro até 1830. Veja que a Inglaterra está forçando ali o Brasil a acabar com a escravidão aqui no país. Não é isso? Mas não foi só isso, teve mais, né? Qual foi o preço da independência? O que o Brasil teve que fazer? Teve que pagar? Será que temos que pagar alguma coisa para nos tornar independente? O reconhecimento da independência do Brasil por Portugal não saiu barato. Vejam lá, apesar já daqueles acordos de 1810 que foram renovados, a Inglaterra pediu mais. Pelo acordo de paz e aliança que a Inglaterra fez o Brasil assinar com Portugal, pelo reconhecimento da independência, este deveria pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Olha aí, muito dinheiro, não é isso? Mas o pior de tudo é que o Brasil não tinha esse dinheiro, né? Então, Dom João VI era outro ponto. Dom João VI era rei de Portugal e preservaria o título de imperador honorário do Brasil, continuava como imperador. Veja, país independente, mas o cara continua imperador, né? Como o Brasil não tinha condições financeiras de pagar essa dívida, a Inglaterra se comprometeu de emprestar o dinheiro ao Brasil. Então a Inglaterra disse, fica tranquilo que eu empresto, né? Então é como se o Brasil tivesse comprado de Portugal a nossa independência. Todavia, esse dinheiro nem saiu da Inglaterra, pois Portugal tinha dívida do mesmo valor. Né, tinha dívida com a Inglaterra com o mesmo valor. Então, na verdade, o Brasil assumia a dívida de Portugal com a Inglaterra. Então, nós nos tornamos independentes já contraindo uma dívida externa, né, para poder se tornar independente. O Brasil comprou aí a sua independência. Vejam lá. Então, todo esse processo que nós estamos vendo aqui, claro, nós tínhamos muito mais coisa para a gente levar em consideração, colocando aqui nesse processo de independência, mas esses pontos que nós trouxemos na nossa aula deixa claro como que se deu aí, como que se processou, como que se foi estruturado, né, ou estruturando aí o processo de independência do Brasil. Então, na realidade, nós podemos dizer que o Brasil, para se tornar independente de fato, ele teve que comprar, né, a sua independência de Portugal, e aí com todas aquelas condições que a Inglaterra impôs ao Brasil. Gente, a gente fica por aqui, esperamos que vocês tenham entendido esse tema desenvolvido aqui sobre a independência do Brasil, e até uma próxima.